com o tema A Verdade que Liberta. O que é que nós vamos perceber na palavra de Deus? Quando nós olhamos e observamos a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, que Jesus é a verdade de Deus que desceu do céu. Ele é a verdade. E nós podemos ter toda a confiança quando nós estamos alicerçados nessa verdade. Só é possível conhecer verdadeiramente Deus por completo conhecendo Cristo. E nós observando que quando nós conhecemos essa verdade ela nos liberta. Porque o homem sem Deus, ele está cativo, preso e cativo. Muitas pessoas hoje estão em busca de liberdade. Muitas pessoas hoje estão em busca de liberdade. E é só a gente observar: liberdade política, liberdade econômica, liberdade moral, liberdade espiritual e até a liberdade sexual eles querem. Todos estão atrás de liberdade. No entanto, meus amados, todas essas formas de liberdades oferecidas pelo homem mostra que isso é um cativeiro e não uma liberdade. É um cativeiro, por si só é um cativeiro, porque o homem ele está preso justamente em três coisas. Ele está preso em si mesmo, ele está preso no mundo e ele está preso em seus pecados e delitos. E Jesus, em uma sentença que a gente vai ver, essa sentença é uma sentença poderosa, uma sentença única. Ele vai mostrar que Ele é a verdade que nos liberta. Ele é a verdade de Deus que desceu do céu para nos libertar. E antes de nós lermos o texto dessa noite, eu vou já começar com uma pergunta retórica. Mas o que é essa verdade? Como ela nos liberta? E de que nós precisamos ser libertos? A verdade que nos liberta, ela deve não somente ser conhecida, porque nós sabemos que Jesus é a verdade, mas essa verdade ela tem que ser vivida. Então ela tem que ser conhecida e ela tem que ser vivida. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de João, João 8, dos versos 31 ao 36. Como de costume da igreja, eu gostaria de ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares. Nós vamos trabalhar com esse tema nessa noite. Jesus Cristo é a verdade que nos liberta. Nós ainda estamos em fase de testes desse microfonezinho aqui, mas nós vamos ajustar ele. Até o pastor está se acostumando ainda. João 8, do 31 ao 36. 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 Como de costume da igreja, eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares. Amém, igreja? A palavra de Deus nos diz assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. E eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Curve sua cabeça novamente, baixe sua fronte, para que nós possamos nesse momento orar por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Deus, já gratos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pelas tuas misericórdias, ó Deus, pela essa primeira parte, ó Pai, por tudo que aconteceu até aqui, esse mês da família, ó Deus, mas nesse momento nós te pedimos, ó Deus, iluminação do céu, do alto, para que nós possamos, ó Deus, entender a tua palavra, que é revelada, inspirada, mas que nesse exato momento, ó Deus, nós precisamos de iluminação do céu e do alto. É isso que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos
no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, a gente vê esse texto aqui, é um texto lindíssimo, e talvez um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né? O nosso versículo 32, quando Jesus diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E é interessante que, quando nós chegamos aqui no versículo 31, Jesus ele está falando para aqueles homens que creram nele. Esses homens creram em Jesus. E a partir do momento que eles creram em Jesus, Jesus convida eles a entender quais as implicações que a fé vai nos levar. E a gente percebe logo isso no versículo 31. Como igreja, o que foi que nós nos tornamos como igreja do Senhor? Há uma grande diferença. No verso 31 aqui é bem claro o que ele diz. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. O que é que Jesus traz? Vai mostrar que todo cristão que se mantém na palavra de Deus se torna o quê? Seu discípulo. Nós somos discípulos de Cristo. O convite é para ser discípulo, é uma exigência o discipulado. E ele chama esses judeus que tinham crido nele. E o que é que Jesus diz? Para que vocês sejam meus discípulos, vocês precisam permanecer na minha palavra. Permanecer. Esse verbo permanecer é ficar, continuar habitado em Cristo. Esse verbo permanecer é ficar firme, sem olhar para trás, sem retroceder. Não, é continuar firme no Senhor, através da minha palavra. Se vocês estiverem firmes no Senhor, vocês serão meus discípulos. O verbo aqui já sugere uma sugestão de uma condição real: se permanecerem em mim. Mas ao mesmo tempo, ele só nos dá a garantia através dessa condicional aqui: se verdadeiramente vocês permanecerem, se verdadeiramente vocês continuarem firmados em mim, serão meus discípulos. Se vocês permanecerem, se vocês continuarem firmes na minha palavra, vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. Pastor, e o que é um discípulo? Um discípulo é mais do que um ouvinte da palavra. Uma coisa é ouvir a palavra. Um discípulo é ser um seguidor de Cristo. Isso é ser discípulo. Então não basta eu crer pontualmente na palavra de Deus, não. É preciso seguir a Cristo, seguir os passos de Cristo. E isso é continuamente. Um discípulo, meus amados irmãos, não é um crente superficial, não. Mas é um crente que permanece em Cristo. Por que, pastor, você diz isso? Porque muitos crentes, ele tem aquele entusiasmo inicial. É um entusiasmo, é um amor, o primeiro amor. Mas o que é que acontece? No caminhar do tempo, perdem o primeiro amor. Então o verdadeiro discípulo, ele permanece. Então não basta ter o entusiasmo inicial, não. E depois voltar atrás, e depois retroceder, e depois olhar para o velho mundo e querer voltar para os velhos hábitos. Não, retrocedendo, recuando, abandonando a palavra de Deus, ou literalmente desbandando da igreja do Senhor. Por isso que não basta crer com entusiasmo, é preciso permanecer na minha palavra. Nós temos que estar e continuar permanentes na palavra de Deus. Não adianta, porque senão vai fazer como aquela semente. Jesus lança 4 sementes, só uma cai no solo que vai produzir. E é interessante a terceira semente que Jesus lança. Aquela semente, ela cai em solo espinhoso. E o que é que acontece, pastor? Aquela semente, que é a palavra de Deus, ela é sufocada. Sufocada. Por quê? E pelo quê, pastor? Pelos prazeres dessa vida, pelas preocupações desse mundo. A palavra é sufocada. E essa semente, ela não vai germinar, porque ela está mais preocupada com os prazeres do mundo.
A verdadeira fé que liberta nos torna verdadeiros discípulos de Cristo. Se vocês permanecerem em mim, são verdadeiramente, é uma palavra de confirmação, são verdadeiramente meus discípulos. E tudo isso é evidenciado numa vida de constância com Deus. Eu gosto de dizer para os obreiros e para todo mundo que inicia um trabalho, o trabalho só vai frutificar se tiver constância. Se não tiver constância, ele não vai para frente. A evidência que somos discípulos de Cristo é relacionamento com Cristo diariamente, constantemente. Aí sim, aí nós chegaremos aqui no verso 32, onde ele diz: e conhecerão a verdade, o conhecimento da verdade. Por que nós temos que conhecer a verdade? Porque, meus amados amigos, meus amados irmãos, aonde reina o engano, prevalece a escravidão. Aonde reina o engano, prevalece a escravidão. E nós temos que conhecer a verdade para que verdadeiramente nós possamos ser libertos. Aonde reina o engano, prevalece a escravidão. Aonde reina o pecado, prevalece as amarras da escravidão. E nós temos que conhecer a verdade, que é Jesus Cristo. E essa informação não só é teórica, não, mas é um relacionamento que vai trazer transformação. A palavra aqui, conhecereis, ou conhecerão, no grego aqui, ela vai dizer que é um momento de intimidade com Cristo. Não só intimidade, mas essa palavra conhecerão, ela vai trazer relacionamento com Deus. Ela vai trazer experiência com Cristo. Então não basta apenas nós sabermos, não, é preciso viver essa verdade. Essa verdade, Cristo afirmou: eu sou a verdade. Não só a verdade, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso nós temos que permanecer em Cristo, somente em Cristo. Olha o que é que Cristo diz. Sua Bíblia está aberta, né? Vá para o capítulo 15 de João, verso 4. Verso 4, olha o que é que Jesus diz. No verso 4. Verso 4. Olha o que é que o nosso Senhor e Salvador Jesus disse. Esse verso 15 aqui, todinho, eu quero que você se lembre, são palavras de Jesus, do primeiro até o último versículo. Todas as palavras de Jesus, não são palavras de João, aqui são palavras de Jesus. 15:4, a palavra de Deus nos diz assim, olha o que ele diz. Verso 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Olha a importância de nós continuarmos firmes, permanentes em Cristo. Olha o que ele diz no verso 6 e 7 agora. Agora ele traz a condicional de novo. Verso 6, 15:6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Aquele que não é de Cristo não consegue permanecer. Aqui não é perca da salvação, é porque eles não vão permanecer, e esse galho vai secar, murchar e morrer, e ele será cortado e lançado fora. Mas olha a afirmação que Jesus dá agora, no verso 7, olha a afirmação: porém, se, verso 7, permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vocês, pedirão o que quiseres, e lhes serás feito. Meus irmãos, são todas as garantias que nós temos em Cristo. Todas as garantias, se permanecermos nele. É uma condicional, se. Muitos conhecem doutrina, mas não conhecem a pessoa e a verdade de Cristo que nos liberta. É impossível sermos libertos da nossa escravidão, da culpa do pecado, sem um relacionamento pessoal com Cristo. É impossível. Muitos, eles querem ler a Bíblia como se estivesse lendo uma mensagem do WhatsApp. Muitos querem ler a palavra de Deus como estivessem lendo uma mensagem do WhatsApp, ou uma mensagem do Instagram, ou lendo um livro comum.
E não funciona assim. Assim nós não seremos libertos. Não. Assim nós não seremos libertos de forma nenhuma. É preciso que nós abramos os nossos corações nessa noite. É preciso ter um encontro com Cristo, com essa verdade que nos liberta. Havia um fumante de cigarro, fumou a vida toda. A vida toda. Fumava cigarro e ele leu todos os malefícios que tem o cigarro. Aquele homem não parou de fumar. E ele foi ao médico. E o médico abriu e mostrou a situação dos pulmões daquele homem. E a verdade ali foi mostrada àquele homem. Aqueles pulmões daquele homem estavam danificados. E a verdade ali foi lida, vista e sentida por ele. E naquele momento, ele reconheceu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E era assim que nós vivíamos, sem Cristo. Nós estávamos danificados. Nós não conhecíamos a verdade. Por isso nós temos que saber nessa noite qual o nosso relacionamento com Cristo. Como nós estamos nos relacionando com Cristo. Qual minha relação com Cristo. A minha relação com Ele é verdadeiramente conhecê-lo. Porque conhecê-lo é mais do que frequentar cultos, não. É muito mais. É andar com Ele, é ouvir a sua voz e obedecer a sua palavra. Não adianta ter o conhecimento superficial de Cristo, não. Porque o conhecimento superficial de Cristo apenas informa. Você pode ir aqui fora da igreja e perguntar quem é Cristo, todos vão saber. E esse conhecimento aqui é um conhecimento superficial. O conhecimento superficial apenas informa, mas o conhecimento real de Cristo transforma. E nós temos que conhecer essa verdade, para que verdadeiramente nós possamos ser salvos. A verdade que liberta. É isso. E ele vai dizer, agora, no verso 32, justamente no verso 32. Primeiro ele falou que nós somos seus discípulos, se vocês permanecerem na minha palavra. E depois ele diz, se conhecerão a verdade. E ele vai dizer, e a verdade vos libertará. A verdade que nos liberta, meus amados irmãos. Ela vai mostrar o nosso estado diante de Deus. Qual o nosso estado diante de Deus? O nosso estado espiritual, o nosso estado moral e o nosso estado existencial. O verbo aqui, libertará, está relacionado literalmente a uma escravidão. É uma ação concreta, definitiva, de tornar alguém livre, de tornar alguém liberto espiritualmente. É uma ação concreta. Quando nós conhecemos a verdade que liberta, que é Cristo, nós vamos ver de forma sumária a podridão do pecado que está aí fora. O pecado, meus amados irmãos, mostra a sua face. Mostra a sua face, o seu horror. O pecado, ele mostra a sua repulsa aí fora. Tribunais que adotam um lado, condenando inocentes, inocentando culpados, como aconteceu na época de Jesus. Fizeram de tudo para condenar Jesus. E fizeram o quê? Soltaram um assassino, Barrabás. O pecado mostra a sua face, condenando Jesus, soltando Barrabás. Quando nós conhecemos essa verdade que liberta, nós observamos a podridão do pecado que está aí fora, a deformidade do pecado. O que é que eles fazem aí fora? O incentivo ao aborto, erotização das crianças, promovem ideologia de gênero, a pedofilia, o ataque à família tradicional. Eles não querem mais que nós sejamos homem, mulher e filhos normais, não. O pecado revela literalmente a sua devassidão ao sodomizar a nossa cultura, ao atacar a nossa juventude. Eles atacam a nossa juventude com os seus manjares, com a sua imoralidade. Eles querem, sabe o que? Regularizar as drogas, já regularizaram, que são letais para uma família. Quer conhecer um drogado? O efeito na sua família, tenha um na sua família. É um efeito devastador.
o lado tenebroso do pecado. Quando nós conhecemos a verdade, nós sabemos o que o pecado faz. O seu lado tenebroso, eles começam a coibir o bem e promover o mal. É isso que eles fazem. Eles dizem que trevas é luz e que luz é trevas. Eles fazem tudo isso. Nós vivemos uma cultura decadente, meus irmãos. Uma cultura que está desfalecida, decadente e morta. É só nós vermos o que acontece nas redes sociais e na grande mídia. Não somente eles toleram o erro, não, mas eles promovem uma inversão de valores. Aquilo que naquela geração, aí nas nossas irmãs, naquela geração, vocês lembram a geração de vocês, que para vocês era um escândalo, hoje eles incentivam e batem palma, publicamente. Aquilo que outrora, noutra geração, na tua geração, era vergonhoso, hoje eles batem palma e aplaudem, publicamente. Aquilo que trazia escândalo, vergonha, hoje é aplaudido sem pudor. Por que tudo isso, pastor? Porque eles nunca conheceram a verdade que libertam. Quando eles conhecerem a verdade que liberta, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, haverá mudança de vida, haverá transformação, haverá mudança, o coração é mudado, nós mudamos os nossos valores, nós mudamos os nossos princípios, porque um dia Ele nos procurou, Ele nos amou primeiro e nós conhecemos a verdade que liberta. Nós conhecemos a verdade que liberta, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos encontrados por Ele. Nós estávamos perdidos, mas essa verdade, ela mostra a podridão do pecado, como a humanidade vive e como ela quer viver. E é interessante que esses homens tinham crido em Jesus, mas agora eles já começam a inverter. Olha o que é que eles dizem no verso 33. E eles responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus tinha dito, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele diz, não, nós não somos escravos de ninguém. Esses homens sempre viveram na mentira. O que é que a gente pega? O histórico dos hebreus, 400 anos, presos, cativos no Egito. Quando nós pegamos o Império Persa, levou o Reino do Norte, cativo, e o pior, nunca mais voltaram ao Reino do Norte. Nabucodonosor invadiu o Reino do Sul, Jerusalém, Judá, passaram 70 anos cativos, e naquele momento ali que Jesus estava falando com eles, quem dominava aquele país era o Império Romano. Eles sempre foram escravos, mas a pior escravidão que existia na vida deles era que eles eram escravos do pecado. Como um dia nós fomos libertados por Cristo, libertos por Cristo, liberto por Cristo. Olha o que é que Jesus responde no verso 34. Jesus já entra com outro argumento. Verso 34. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E aqui eu quero fazer um parênteses e dizer para você que só há duas oportunidades: ou você é escravo do pecado, ou você foi livre por Cristo. Ou você é escravo do pecado, dominado pelo pecado, ou você é livre em Cristo, ou você foi liberto por Cristo. Os judeus aqui negaram a sua escravidão, mas Jesus confrontou eles. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Escravo do pecado. Só quem conhece a necessidade de liberdade, meus amados irmãos, só quem conhece a necessidade de liberdade e quem está aprisionado é que pode ser verdadeiramente liberto. Esses homens, esses judeus aqui, eram orgulhosos, religiosos, moralmente, intelectualmente. Isso cegou o coração deles. Só que a verdade de Deus, que é Cristo, ela rasga as nossas máscaras, ela desnuda os nossos corações, trazendo transformação. É como se fosse um homem preso num calabouço.
aonde não há nada, só escuridão. E ele está preso ali sobre grades. E ele pensa, ele acostuma naquela vida, naquela situação. E ali ele está preso. Só que passa o tempo e ele pensa que ele é livre. Mas um dia, quando entra uma frestazinha do sol, ele vê que ainda é escravo do pecado, que estão mortos em seus pecados e delitos. Era assim que esses homens viviam. Nós, crentes da primeira igreja batista em Araripina, nós nos consideramos livres, mas às vezes nós continuamos com alguns pesos que não são nossos: amargura, aflição, decepção, desilusão, frustração, desengano, vício, o orgulho, a vaidade, a mentira, o medo. A verdade de Cristo lança luz a tudo isso aqui. E a luz, onde chega, ela dissipa as trevas. Ela dissipa as trevas. Ele nos livra dessas amarras que nos prendem. Que amarras? Amargura, aflição, decepção, desilusão, desengano, o vício, o orgulho, a vaidade, a mentira e o medo. Ele nos liberta completamente. Só que nós temos que reconhecer que nós vivíamos numa prisão. Só quem reconhece a sua prisão é que buscará a libertação em Cristo. A verdade que liberta um escravo do pecado, transforma em filho de Deus. E nós temos acesso a uma herança agora, que Ele nos garante. Meu irmão, às vezes você pensa que Jesus dorme. Não, Jesus não dorme, Jesus não dormita. É essa verdade que te guarda e que te liberta. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Quando você conhecer essa verdade, você será verdadeiramente liberto. Os olhos do Senhor estão postos sobre ti. Jesus não tem sono, não. Jesus não cochila, não. Jesus não se cansa, não. Jesus não se fadiga, não. Jesus não fica estressado, não. Jesus não perde o controle, não. Jesus não perde o comando da história, não. Ele está 24 horas com os olhos sobre você. Com os olhos sobre você. Olhando para você, velando por você e cuidando de você. Você é filho de Deus agora a saber. Por isso que Jesus alerta novamente a esses homens no verso 34. Olha o alerta de Jesus, verso 34. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E aqui não tem como nós nos lembrarmos, nesse mesmo capítulo aqui, a mulher adúltera. A mulher adúltera, aqui é uma sentença só. Jesus, a mulher adúltera que está no capítulo 8 aqui, logo no começo do capítulo 8. E Jesus, aquela mulher pega em flagrante adultério. E é interessante que quando é flagrante é 2, né? Flagrante adultério é 2, só levaram uma mulher para Jesus. E Jesus escrevia sobre o chão naquele momento. E é uma das cenas mais belas que tem. E Jesus escrevendo pelo chão, e eles levam, dizendo que a lei de Moisés dizia que aquela mulher tinha que ser apedrejada. E era verdade, e Jesus sabia disso. E Jesus, ele diz, né, aquela famosa frase dele: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E é interessante, capítulo 8 aí, verso 9 a 11. Vamos, só para a gente entender essa cena aqui. Do 9 até o 11. Mas eles ouviram a resposta, né? Quando Jesus disse, no verso 7 aqui, ó, verso 7, como eles insistiam na pergunta, Jesus levantou e disse: quem de vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo essa resposta, foram saindo, um por um, começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher de pé. Levantando-se, Jesus perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você?
E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Vá e não viva na prática do pecado, porque senão você vai cair nisso aqui, do verso 34. Em verdade lhes digo, quem comete pecado é escravo do pecado. Cometer, viver na prática do pecado, é escravo, está aprisionado no pecado. Por isso que Jesus disse para essa mulher: não viva mais na prática, vá e não peques mais. Jesus conhece o coração dessa mulher. Por isso que Jesus ele faz mais um alerta, e esse alerta agora é uma afirmação que ele faz no versículo 35. A afirmação que Jesus diz aqui, verso 35, capítulo 8, verso 35, continuando o texto. Ele diz assim: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. O que é que Jesus quer dizer com isso? Somente os filhos de Deus têm o direito de permanecer para sempre na casa do Pai. Somente os filhos de Deus têm o direito de permanecer para sempre na casa do Pai. Apenas os filhos têm o direito. Os filhos de permanecer na casa do Pai. O escravo não. O filho sim permanecerá para sempre na casa do Pai, se verdadeiramente nós formos libertos por Cristo. Como é que acontece essa libertação, pastor? Está aí no verso 36, Jesus nos dá a resposta. É um texto muito rico. O que é que ele diz no verso 36? Verso 36: se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Somente se o Filho os libertar, serão verdadeiramente livres. A verdadeira liberdade, meus irmãos, não é a ausência de mandamentos como nós temos aqui, não, mas é uma transformação na identidade. O Filho nos faz o quê? Filhos de Deus, a saber. O Filho nos faz o quê, pastor? Nova criatura, nos trazendo uma nova vida, uma nova herança, uma nova forma de viver. Cristo, ele não apenas nos liberta do império das trevas e do pecado, não, mas ele nos inclui na família de Deus. Esse é o Evangelho que traz vida abundante para as nossas vidas. Por isso a vida do cristão não é uma vida neutra aqui na terra, não. A vida do cristão aqui na terra é pertencer à família de Deus através de Cristo Jesus, é ser adotado pelo que Cristo fez por nós, receber um novo nome, receber uma nova herança. Nós não somos mais órfãos, não, mas nós somos filhos de Deus, a saber, através do que o Filho fez por nós. Meu amado irmão e minha amada irmã, você já foi liberto dessa prisão. Agora não basta somente sair da prisão. O que é que Jesus disse no verso 35? É preciso permanecer na casa do Pai, para que nós possamos herdar as mansões celestiais. Nós temos que ter continuidade na casa do Pai, continuar na casa do Pai, com os irmãos inseridos ao corpo de Cristo. Nós temos que ter constância em Cristo. Nós não somos apenas livres do inferno, não, mas nós somos herdeiros de Deus, a saber, herdeiros do céu. Liberdade plena somente em Cristo, somente em Cristo. E nós temos que entender isso e correr para os braços do Pai. Estar debaixo da potente mão de Deus, aquele que nos guarda, aquele que nos mantém. Tudo isso através do Filho. Por isso que nós temos dia a dia que examinar os nossos corações, para saber como estão os nossos corações diante de Deus. Nós temos que fazer todo dia um checklist das nossas vidas, se verdadeiramente nós fomos libertos dessa escravidão, através do libertador que é Cristo Jesus nosso Senhor. Nós temos que fazer um exame profundo da nossa alma, como está a nossa vida diante de Deus, como testemunho, como vida em família.
como vida entre os irmãos da igreja? Qual a diferença que nós estamos causando nessa sociedade que vive morta em seus pecados e delitos? Qual a diferença que nós estamos causando? Qual o diferencial que eu e você fazemos no meio dela? Eles estão vendo que verdadeiramente nós somos homens e mulheres de Deus. Através de quê, pastor? Do nosso testemunho, das nossas ações, das nossas palavras, da nossa mudança de vida. Tem que haver mudança e transformação, e isso só Cristo pode fazer em nossos corações. Nós temos que impactar, porque a palavra de Deus vai dizer que nós somos sal da terra e luz do mundo. Cristo nos transformou, Cristo tirou o coração endurecido, Ele nos transformou de dentro para fora, e isso tem que causar mudança na vida daqueles em quem nós convivemos aí fora. Tem que haver. As pessoas têm que ver a luz de Cristo refletir nas nossas vidas, porque senão não causará impacto em ninguém. Como é que eu vou seguir alguém que não segue, alguém que não é discípulo? Isso que Jesus disse aqui. Eu não sigo outro que não dá exemplo e que não vive o testemunho de Cristo. Por isso nós somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, e nós temos que fazer diferença nessa sociedade, aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés. Porque a verdade, nós conhecemos a verdade que nos libertou, nos resgatou, nos tirou do império das trevas, trazendo transformação e mudança de vida. Meus irmãos, nós somos novas criaturas, nós conhecemos a verdade, nós podemos falar dessa verdade com autoridade. Quando foi a última vez que você falou com autoridade? Autoridade de quem conhece o Pai. Autoridade de filho, eu sou filho de Deus a saber. Nós temos que falar com essa autoridade, autoridade de filhos, filhos de Deus, para que outras pessoas possam ser mudadas, ser transformadas radicalmente como nós fomos um dia. Cada um fazendo a sua parte. É um corpo, a multiforme graça de Deus, cada um fazendo a sua parte. Não é só o pastor, não é só a liderança, mas toda a igreja, uma ação conjunta, para que possa impactar essa cidade, para que possa mudar essa cidade, falando dessa verdade como verdade e não como mentira. Convicção de fato e de verdade, que esse Senhor resgata vidas, muda a história, transforma pessoas, muda, como me mudou um dia, como mudou você um dia. Esse evangelho é poder de Deus, ele transforma, por isso tem que haver convicção. Eu não posso falar como se estivesse morto, não. Essa verdade traz vida, e nós temos que falar sobre essa verdade para que essa verdade traga vida aos mortos aí fora. Meus amados, Deus deixou a sua embaixada aqui, em Araripina, a primeira igreja batista, a embaixada de Deus aqui na terra. E nós temos que pregar essa verdade com autoridade de quem? Do céu, do alto, de Deus, como filhos de Deus, com convicção. É só falar, é só pregar, é só anunciar. Aonde quer que nós estejamos, nós temos que ter essa convicção de que esse evangelho transforma o pior dos pecadores, como transformou a vida de Paulo, como transformou a vida de muitos. É só você pegar a história de pessoas que foram mudadas, transformadas radicalmente. Esse evangelho é poder, essa verdade ela é transformadora, e nós temos que ter essa convicção. Convicção. E para encerrar, eu termino com algumas aplicações para que a igreja possa pensar no que nós falamos nessa noite. Eu quero que em nome de Jesus você examine a sua fé nessa noite. Examine sua fé. Como é que está o meu crer? É superficial? É superficial, é uma vida de permanência. Aonde eu estou?
É uma vida superficial, em vão, inútil? Como está a nossa vida diante de Deus? Como está a nossa fé diante de Deus? Em Cristo, essa verdade que nos liberta? Ou nós estamos buscando liberdade nos lugares errados? Aonde, pastor? No mundo? Aonde, pastor? Na religião? Aonde, pastor? Na tradição? Aonde, pastor? Na falsa moralidade? Aonde nós estamos buscando essa fé verdadeira, na verdade que nos liberta? Somente Cristo pode nos libertar, somente Cristo pode verdadeiramente nos libertar. Para isso nós temos que reconhecer que Cristo, Ele não só quer nos livrar do inferno, não, mas Ele quer te livrar hoje da condenação do pecado, da escravidão do pecado. O pecado causa separação entre o homem e Deus, mas a verdade ela liberta, a verdade ela restaura, a verdade ela transforma vidas. A segunda aplicação é para a igreja. Nessa noite, para a igreja, meu amado irmão, Jesus está no controle da tua vida. Jesus está no controle da tua vida. Ele está com as rédeas da história na sua mão. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Você pode amar a vida, você pode amar a sua família, você pode amar o seu irmão, porque a vida é dom de Deus, para que nós possamos viver através dele. Ele já nos deu respiração, Ele nos dá transpiração e tudo mais. Celebre a vida com os seus irmãos em Cristo. Viva a vida de forma única, de forma plena, de forma singular. Viva a vida, essa vida que Cristo te deu. Desfrute abundantemente da vida eterna. A vida tem sentido viver a vida aqui na terra, tem sentido sim. Quando nós conhecemos a verdade que nos liberta, tem sentido viver. Ele é a nossa vida, Ele é a razão da nossa existência, Jesus Cristo. Ele é o nosso oxigênio, Ele é o prazer do nosso coração. Nele nós temos tudo o que precisamos. Uma vida plena, uma vida única, uma vida abundante, uma vida maiúscula, uma vida superlativa. Ele é Deus e cuida das nossas vidas. Estamos nele, dependemos dele, somente dele. Não olhe para as dificuldades, olhe para Cristo, que Ele é Senhor nas dificuldades, meus irmãos. Nas dificuldades. É um Deus que transforma vidas. Estamos nele, dependemos somente dele. E viver através dele. Para aqueles que não são crentes ainda, Jesus é a verdade que pode te libertar. Jesus, Ele não só é a verdade, Ele é o caminho para a casa do Pai. Jesus não só é a verdade e o caminho, mas Ele é a vida que pode te dar vida nessa noite. Vida nessa noite. E a vida que Ele te garante aqui é a vida eterna, que começa aqui, com uma decisão aqui, para que você possa herdar o céu eternamente. Ele veio libertar o pecador da escravidão do pecado. Quando, pastor? Quando nós conhecemos a verdade que liberta, essa pessoa nunca mais será a mesma. O pecado não terá domínio sobre você. Não terá, quando você conhece a verdade de Deus que pode te libertar nessa noite. Se conheceres a verdade, serão salvos. Há esperança para o pior dos pecadores. Meu amado, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, nem o que te trouxe a essa igreja, mas Deus tem um propósito na tua vida, de você ter chegado aqui nessa noite. Deus tem um propósito na tua vida, meu irmão. Por isso que tua esperança está na verdade que liberta, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor. Nós um dia estávamos como você, escravos, e nós conhecemos a verdade, e nós reconhecemos o nosso Senhor, e nós reconhecemos o nosso Salvador, e nós fomos libertos da escravidão,
Jesus, Ele tira a venda dos nossos olhos. Ele tira os tampões dos nossos ouvidos. Ele tira a cegueira espiritual que está dentro do nosso coração, transformando, mudando e restaurando. Amém? Vamos louvar com o grupo de louvor. Da mesma forma, enquanto o grupo de louvor está entoando hinos de louvor, saia do seu lugar, fale com o seu irmão, dê um abraço ao seu irmão, dê um abraço à sua irmã, e eu vou cantar com o grupo de louvor hoje. Vou cantar. A Lucimar disse que eu não canto bem, não. Ela me pegou um dia, mas eu vou cantar só porque ela disse que eu não canto bem. Pode sair do seu lugar, fale com o seu irmão, fale com a sua irmã, dê um abraço na sua irmã, dê um abraço à sua irmã. Rocha eterna, em ti firmo os meus pés. Não me abalarei, seguro estou. Não vou temer, se um dia mal chegar. Meu Senhor, eu me escondo em ti confio. Tu és meu protetor, canto aleluias a ti, meu Salvador, o meu refúgio e o meu socorro és. Canto aleluias a ti, meu Salvador. Rocha eterna, em ti firmo os meus pés. Não me abalarei, seguro estou. Vou temer, se o dia mal chegar. Meu Senhor, eu me escondo em ti confio. Tu és meu protetor, canto aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio e o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu Salvador, em ti confio. Tu és meu protetor, canto aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio e o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Canto aleluias a ti, meu Salvador. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Louvado, exaltado seja Deus para todo sempre. Louvado seja o nome de Cristo. Vamos orar, meus amados, para que nós possamos nos despedir em nome de Jesus. Os irmãos podem voltar para o seu lugar, se sentar. Vamos fazer a oração final. Lembrando que terça-feira nós temos nosso último culto da família. Vamos sentar, meus amados. Lembrando que terça-feira está aqui, ó.
Cheguei aqui. Edificando sua casa sobre a rocha. Tá? Vamos ter um coffee break. Não vai ser uma parada no meio, não, uma parada final. Tá? Vamos ter um lanchezinho para que nós possamos ter a nossa social. Em nome de Jesus. Terça-feira, 19 horas. A igreja toda. É como Lucas disse, toda a igreja. Jovens, homens, mulheres, casados, menino, criança, todo mundo. Para que a gente possa encerrar o nosso mês da família com culto, como nós estamos fazendo todas as terças-feiras. Tivemos a primeira terça, falamos sobre a importância do homem na família. Segunda terça-feira nós falamos sobre a importância do filho, filhos obedientes a Deus. Na terceira terça-feira nós falamos sobre a importância da mulher que edifica sua casa sobre a rocha. E nós encerraremos fazendo um resumão de tudo isso que foi falado. Que Deus possa nos abençoar. Oremos em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Deus, gratos, ó Deus, por mais uma noite, por nos reunirmos, ó Deus, como igreja do Senhor. Ó Deus, na tua casa, casa de oração, casa de adoração, onde nós nos reunimos, ó Deus, com um só propósito de bendizer, ó Deus, te adorar. Que essa palavra, ó Deus, possa ter feito morada no coração de toda a tua igreja e daqueles que nos visitam. E nós vimos aqui, ó Deus, que nós temos que permanecer no Senhor. Casa edificada na rocha. Ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, ter, ó Deus, uma vida abundante aqui na terra, uma vida que é totalmente conduzida pelo Senhor. Bênçãos espirituais, ó Deus, nós sabemos que o Senhor está derramando nas nossas vidas, mesmo que esse ser interior se desgaste, o ser interior está sendo fortalecido, e nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está conosco, que o Senhor vela pela vida da tua igreja, que o Senhor cuida da vida da tua igreja, e que o Senhor está sobre a vida da tua igreja 24 horas por dia. E nós sabemos, ó Deus, o teu agir. Sabemos que o Senhor tem feito grandes coisas e que o Senhor continuará fazendo no meio da vida do teu povo que te chama pelo teu nome. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer habitação nos corações daqueles que nos visitaram nessa noite e que ainda não te conhecem, ó Deus, que possa ser noite de salvação para a glória do teu nome, porque tudo que nós fazemos aqui é para o Senhor, ó Deus. Não há glórias em homens, não há louvor em homens, muito menos adoração. Tudo é para o Senhor. A glória é do Senhor, a adoração é do Senhor. É diante de ti que nós nos prostramos e dizemos que o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Redentor, que vive e que reina para todo sempre. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Com oração silenciosa, a igreja se despede.